Palmeiras e São Paulo, então. O primeiro jogo, vamos lá, Rafa. Impressões do primeiro jogo e o que que você acha que pode impactar nessa partida de volta? Eu tava te falando aqui antes da live, né, que eu achei que foi o melhor jogo do Palmeiras contra o São Paulo desde que o Abel assumiu, né, o Abel e o Crespo. Dos confrontos entre eles, eu acho que foi a melhor partida do Palmeiras, é que o Palmeiras mais conseguiu criar, só que faltou por ali. O Breno teve duas chances muito boas, né? Ele teve duas chances que ele sai sozinho na ponta, e as duas ele toma a decisão errada, e a equipe do Palmeiras não conseguiu aproveitar a chance. Então, eu vi um São Paulo mais, mais assim, eu acho que o Palmeiras conseguiu encaixar melhor o jogo contra o São Paulo. E a tendência é que vai ser um novo grande jogo, porque é o que vem acontecendo. Assim, eu gosto muito dos dois jogos, tem gente que acha meio chato, mas eu acho que são assim, são duas equipes que dá para ver muito ideia tática assim dentro de campo. E é uma batalha sempre muito legal de ver. As duas equipes conseguem não se anular, mas conseguem inibir muito do ataque da outra. Então eu imagino que o jogo se desenha para um jogo mais fechado, um jogo que não vai ter tantas chances como foi o primeiro jogo, mas eu acho que o Palmeiras pode ter encontrado uma forma de jogar contra o São Paulo que não vinha encontrando. Então, ver se o São Paulo vai conseguir se adaptar. Eu acho que o São Paulo não fez um bom jogo na outra terça. Se o São Paulo conseguir se adaptar, vai ser um grande jogo. Caso não, eu acho que o Palmeiras é favorito para passar. Pois é, pois é. Na semana passada eu tava aqui, né, nessa live, na nossa análise Best 10 com o Matheus Brum e a gente citou, e aí a gente foi bem divergente. Ele apontou o São Paulo como favorito, eu apontei o Palmeiras como favorito. E acho que mostra um pouco do que é esse equilíbrio, né, dessa partida, desse confronto. A Libertadores trazendo realmente confrontos bem equilibrados, mas eu vejo como você, Rafa, para esse segundo jogo. Achei que de todos os jogos recentes, né, entre as duas equipes, como você citou, às vezes a gente tinha um jogo muito fechado, como foi, por exemplo, na final do Paulista, né, a gente teve jogos, né, que eram apontados ali como um tabuleiro de xadrez e que muita gente não gostou, né, que era um duelo tático ali, um encaixe muito interessante, mas que acabava não saindo muita chance para nenhum dos lados. Então, a gente teve uma diferença, né, em relação a esse último jogo, foi um jogo mais aberto, e eu acho que a tendência, sim, para a volta acaba sendo de um jogo, o jogo da volta, né, Rafa? É importante a gente sempre falar isso, né? Os jogos de volta sempre tendem a ser mais abertos do que os jogos de ida. Não sei se você concorda, mas assim, é ali que vai ser decidido, então quem tiver que apostar, vai apostar é ali. E eu concordo contigo que o Palmeiras leva uma certa vantagem pelo que apresentou, mais pelo que apresentou no primeiro jogo, do que até pelo fator casa, né? Que isso acaba sendo não tão relevante até com esse momento que a gente está vivendo. Acho que vai ser um jogo com gols das duas equipes. Não sei o que que você acha. Eu acho que dá para imaginar. São equipes que só têm boas defesas, mas eu acho que os ataques das duas equipes são tão bons que a gente consegue imaginar sair uns golzinhos. Eu acho que é um jogo que vai ser fechado, mas eu não acho um jogo assim chato, porque é um jogo tenso, isso dá pra ver. O primeiro jogo foi muito tenso, as duas equipes assim, dava pra ver que era um clima de Libertadores mesmo, sabe? Um jogo que tinha um sentimento de ser um jogo importante. Então, até como tu disse, de o primeiro jogo ser mais as duas equipes meio que estarem se estudando, ninguém quer ir pro jogo da volta com um resultado adverso, então fica aquela coisa mais morna. No segundo jogo, eu acho que, como tu disse, eu concordo. Eu acho que o jogo vai ser mais aberto. Eu acho que se o Palmeiras conseguir criar as mesmas chances, não pode falhar na finalização. Assim, agora que tô trabalhando assim dentro de clube, é inacreditável o quanto dá raiva quando a jogada sai perfeita e a finalização sai errada. Porque a gente vê o que acontece no treinamento e aí chega na hora da finalização e dá errado é complicado. Então eu imagino como deve estar essa semana o foco nisso, de a gente não pode falhar na finalização, a gente não pode cometer o mesmo erro.
Então eu imagino que o Palmeiras venha mais preparado para esse segundo jogo, só que o São Paulo vai também vai vir sabendo que o primeiro jogo, o jogo de ida, não foi tão bom, então deve se preparar ainda mais para esse jogo de volta. Eu acho que é um jogo muito aberto, um jogo assim aberto, eu digo de possibilidade, né, de quem vai sair vitorioso. Não acho que vai ser um jogo que as duas equipes vão assim um 3-3 ou como foi o Rosário Central e o Bragantino, que Uhum. depois a gente vai falar. Eu não acho que tem possibilidade de ser dessa forma, mas eu acho que não dá para apontar assim um grande favorito. O resultado tá aberto. Sim, sim. Eu concordo bastante contigo. Vamos jogar de novo a tela do Bet10 para a gente ver como tá por lá a questão desse Palmeiras de São Paulo, né, que vai acontecer na terça-feira, né, um jogo às 9h30 de terça-feira, com 2,20 para o Palmeiras, 3,20 para um empate e 3,10 para uma vitória fora de casa, que no caso seria uma vitória do São Paulo. Eu acho que uma odd até bem semelhante ao que a gente falou sobre Fluminense e Barcelona, né, Rafa? Que a gente também apontou como um confronto equilibrado, né? Então, assim, Sim. contando muito com o resultado desse primeiro jogo e com o que foi, né? O primeiro jogo, como a gente vê esse primeiro jogo e a diferença dele em relação aos últimos, né? E aí a gente tem para ambos marcarem 1,95 e ambos não marcarem 1,55. É uma diferença que eu confesso que achei que estaria até maior, viu, Rafa? Não sei você. Eu acho que a chance da gente ter gols nesse jogo, dos dois times marcarem, é muito maior do que da gente ter chance dos dois times não marcarem. Eu acho que tá assim pela forma que foram os outros jogos, né? Então, eu até entendo um pouco, mas eu acho Uhum. que quem for apostar aí em ambos marcam, eu acho que é uma aposta legal. Eu acho que é uma odd legal para você apostar, porque, sei lá, cara, é Libertadores, é segundo jogo, é um clássico. Então eu consigo imaginar sair gol dos dois lados assim. Pois é. É um jogo, um baita de um jogo equilibrado. É um jogo que tem um histórico puxado esse ano, né? Já desde o Campeonato Paulista, as duas equipes vêm se enfrentando, vêm fazendo ótimos jogos. E aí a gente tem aqui essas probabilidades no Bet10. Então acessa lá o Bet10 e dá uma conferida. E a partir daí, Rafa, vamos fechar então da mesma forma que a gente fechou, que a gente vem fechando, né? Quem vence ou ninguém vence e quem passa. Tá mutado, Rafa. Eu vi agora. Eu vou, eu vou apostar no empate de novo, só que dessa Justo, vez eu acho que é um empate com gols, e eu acho que em pênaltis a gente tem o Palmeiras passando. justíssimo. Cara, desde a semana passada o que me vem na cabeça para esse jogo é um 2-2. Eu não sei por quê, assim. Me vem na É, cabeça um dois a pode ser dois. Acho também. que um 2-2 é muito provável. Acho que vai ser um jogo bem aberto e eu acho que pesa muito pro lado do São Paulo a questão física. A questão física do São Paulo vem pesando muito, o time vem tendo muitas lesões, lesões seguidas, né? A gente tem jogador que fica parado 3 meses de lesão, volta, no jogo que ele volta, ele para de novo por lesão, pela mesma lesão. O São Paulo vem sofrendo muito com isso e eu enxergo o Palmeiras mais inteiro e com uma evolução mais interessante. E aí não quer dizer necessariamente que o Palmeiras hoje é melhor do que o São Paulo. Mas acho que desde os confrontos do estadual, o Palmeiras evoluiu um pouco mais do que o São Paulo naquela altura. Não sei se você concorda com isso, Rafa. Mas eu vejo isso aliado à questão física, dando um pouco mais de vantagem para o Palmeiras nesse confronto. Concordo, concordo. Eu acho que o Palmeiras chegou a um nível muito elevado no Campeonato Brasileiro, depois do Campeonato Paulista, e até teve uma leve queda agora, mas eu acho que, como tu disse, o Palmeiras apresentou um nível maior. E muito, o São Paulo sofre muito com a parte física, isso é complicado. O Crespo até mudou a formação, né? Saiu daquele esquema com três zagueiros
E eu acho bem legal a forma que o São Paulo joga atualmente. Eu sou muito fã de três zagueiros, mas a forma que o Crespo soube se adaptar às necessidades do elenco dele e ao que pedia pelo calendário, pela questão física dos jogadores, eu achei bem legal. E eu acho Sim, que trouxe um ar novo para a equipe, que mostrou uma leve evolução depois daquela fase muito ruim no começo do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o nível que o Palmeiras apresentou foi maior. Foi líder por várias sim, rodadas, né? Então, sim, é isso aí, eu concordo, concordo bem contigo. Lembrando que a gente não tem bola de cristal, galera. A gente fala, a gente faz as análises aqui, a gente destaca o que aconteceu no jogo, o que pode acontecer, o que é provável que aconteça, mas é futebol. E futebol não é uma ciência exata.